A gente primeiro agradece, né, que essa parceria e essa disponibilidade do Matheus de estar aqui com a gente. E vou dizer que ele já está com a gente há bem mais tempo, desde que nós começamos a preparar o curso desse semestre. Eu estava junto com o Matheus na disciplina, né, na pós-graduação, e aí eu ia mostrando para ele, olha só essas fases, olha isso. Então, assim, ele também, ele já está acompanhando o nosso curso, né, de uma outra forma. Ele fez também 2 oficinas com a gente, semi-presenciais. Então, assim, ele é uma parceria que já começou antes, né, e hoje a gente fica muito feliz que ele tenha se disponibilizado a estar falando, porque Matheus está estudando especificamente sobre a PBL. É matéria, é o tema da tese de doutorado dele. Então, é uma honra mesmo a gente ter essa oportunidade. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Matheus e vamos fazendo aquele esquema. Ele vai falando, depois deixa para fazer as perguntas mais no finalzinho, para que ele possa responder, beleza? Então, com você, Matheus. Beleza. Gente, eu queria primeiro agradecer, né, a oportunidade que a Jussiane, Magnaldo e toda a galera aí do TEDUM me deram. Para mim é um privilégio mesmo poder estar aqui com vocês e poder estar com toda a turma que está aí online. E muito legal, eu tenho acompanhado o curso e está sendo muito massa mesmo aqui. E eu queria agradecer a confiança que a Jussiane teve comigo, para a gente poder compartilhar um pouquinho sobre o que é essa metodologia, que a gente vai destrinchar um pouco ela durante o curso, né, Diálogos e Conexões, e é muito bacana poder estar aqui com vocês nesse espaço aqui na nossa sala virtual, muito legal. Como a Jussiane disse, eu me chamo Matheus Barros, eu sou professor aqui do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, uma cidade chamada Petrolina, Pernambuco, que fica colada com Juazeiro da Bahia. A gente está no final de Pernambuco aqui, e aqui no fim de Pernambuco a gente tem um curso de licenciatura em música, que é onde eu atuo, lá no IF, e eu faço doutorado em música lá na UFPB, em João Pessoa, sob a orientação da Maura Pena, e pude conhecer a Jussiane e o Magnaldo também, lá no PPGM, e assim, foi amor à primeira vista com esses dois aí, que essa galera é fera. E foi muito legal quando a Jussiane comentou sobre o curso e como ia rolar o grupo, e assim, eu fiquei muito feliz, porque, como ela falou, a aprendizagem baseada em problemas, a ABP, ou PBL, como você achar melhor chamar, ela é o tema da minha tese. Então, eu estou estudando como a aprendizagem baseada em problemas, ela se insere na formação do professor de música. E, então, a gente tem se debruçado um pouco, né, sobre o tema, e poder conversar aqui com vocês é muito legal, vai ser massa. Então, feitas as apresentações, eu queria só pensar na ABP com vocês. Eu vou usar sempre esse nome, ABP, que é mais fácil do que ficar falando aprendizagem baseada em problemas. Tem gente que vocês vão ver, hoje mesmo eu vi o Magnaldo usando a sigla PBL, que é a sigla em inglês, Problem Based Learning, que eles chamam, né? E aí, mas como eu estou no sertão de Pernambuco, eu vou usar a sigla em português, tá certo? Bom, quando a gente pensa em aprendizagem baseada em problemas, eu não sei se vocês viram, o curso vem sendo divulgado com isso, né? Toda a divulgação que o TEDUM fez do curso foi informando que ia se utilizar a metodologia de aprendizagem baseada em problemas. Tem algumas postagens, algumas fotos, né, que tem exemplificando algumas coisas, mas quando a gente pensa na ABP, a gente precisa voltar um pouquinho para o que seriam as origens dela. E aí, os primórdios da aprendizagem baseada em problemas, eles vêm das ideias de um filósofo americano chamado John Dewey. Ele é um cara que escreveu muito, ele é do final do século XIX até o começo do século XX ali, morreu ali em meados do século XX, mas ele é um filósofo que também escreveu sobre educação, e os escritos dele tratam muito sobre
educação, uma educação mais ativa e uma busca pela democracia também. Ele tem alguns livros bem famosos, que é o Democracia, Educação, e tem um específico que eu queria conversar com vocês, só para trazer o exemplo, que é um livro chamado Como Pensamos. Eu vou depois disponibilizar alguns links onde vocês podem encontrar, mas ele tem para comprar na Amazon, tem também para baixar na internet, se você procurar direitinho, mas aí eu nem falei isso. Mas aí o que acontece é o seguinte, o John Dewey, ele trouxe, ele sistematizando sobre o pensamento humano, ele trouxe uma ideia que ele chama de pensamento reflexivo, que é o seguinte, que ele define no livro dele assim, como uma espécie de pensamento que consiste em examinar mentalmente o assunto, ou um assunto, e dar-lhe consideração séria e consecutiva. Ou seja, ele no livro dele, ele discorre uma série de esquemas de pensamento humano, mas ele, em específico, ele fala que talvez a melhor maneira do ser humano poder se relacionar com o pensamento é o pensamento reflexivo, ou o ato de refletir, a reflexão, que para ele é parar sobre um determinado assunto e pensar sobre aquele determinado assunto, mas com uma determinada metodologia. E ele acha, e assim, se você ler o livro dele, é muito bacana, eu recomendo, ele é pequenininho, mas um livro com muito conteúdo. Ele fala que o pensamento reflexivo, ele é fruto de aprendizado, as pessoas aprenderiam a pensar de maneira mais reflexiva, e que a escola deveria ser esse ambiente de reflexão, um ambiente que fosse reflexivo, um ambiente que fosse participativo, que incentivasse a democracia. E esse pensamento reflexivo do Dewey, ele influenciou muitos outros movimentos educacionais, como o movimento da Escola Nova, uma série de outros movimentos, inclusive também brasileiros, inclusive, se a gente pudesse traçar um brasileiro, a gente colocaria sempre o Paulo Freire como um cara que pensou nesse ambiente mais reflexivo da escola, enfim, das relações educacionais. E aí, o Dewey, ele seria a grande raiz dessa coisa. Mas logo depois dele, quase uns 60 anos depois, veio um outro americano chamado Donald Schoen, que aí esse cara, ele era professor do MIT, e ele começou a problematizar sobre o que seria a formação profissional. Por quê? Porque ele era um cara que trabalhou com muitas reformas curriculares lá no MIT. E o grande lance que ele percebeu foi que as formações profissionais, elas estavam orientadas dentro de um modelo que ele chamou de racionalidade técnica, que é o seguinte, basicamente pensando que o profissional, ele precisa ter uma formação teórica e, na prática dele, ele vai simplesmente aplicar aquilo que ele aprendeu. Então, esse seria o modelo da racionalidade técnica que ele percebeu. E aí, o grande lance é que é o seguinte, que o Schoen, ele pensou uma coisa que a sabedoria popular já dizia muito, né? Que, na prática, a teoria é outra. E o grande lance é o seguinte, as situações no ambiente profissional, elas não vão aparecer tão lineares, tão bonitinhas, como a gente pensa que vai acontecer. Não, isso aqui eu vou usar tal coisa, isso aqui eu vou usar tal coisa. E aí ele começou a perceber que o ambiente universitário, o ambiente de formação, era um ambiente muito teórico. E ele não trazia questões práticas, problemas da realidade profissional das pessoas, e mais do que isso, ele percebeu que, na conversa com os profissionais desenvolviam conhecimento e desenvolviam saberes na prática. E o grande lance é que esses saberes da prática não eram incentivados na formação na universidade. Então, ele começa a pensar, peraí, a gente precisa equilibrar essa teoria e essa prática, e aí ele traz um conceito chamado de prático reflexivo, ou seja, usando o conceito lá da reflexão, do Dewey, que eu comecei falando, ele diz o seguinte, a gente precisa fomentar e formar profissionais que tenham capacidade de pensar a prática, ou seja, quando eles estiverem desenvolvendo as atividades dele, eles têm que ter aqueles macetes, aquelas coisas que eles precisam desenvolver no trabalho deles, e, acima de tudo, eles precisam pensar sobre a prática. E, através da prática, eles precisam gerar conhecimento. Ou seja, aquele conhecimento que a gente desenvolve, em que algumas regiões a gente chama o pulo do gato, né? Aquela coisa, aquele macete que a gente sabe, isso precisa ser sistematizado, isso precisa ser valorizado no ambiente universitário para que os profissionais tenham isso.
E aí o grande lance é que depois dos anos 80, que foi quando o Sean lançou esses trabalhos, estava rolando uma reforma nos currículos e na formação de professores, em especial nos Estados Unidos e no Reino Unido. Estados Unidos, Reino Unido e o Canadá também. E aí, o que é que acontece? Influenciado por esse pensamento do prático reflexivo do Donald Sean, uma série de autores, tanto nos Estados Unidos, quanto no Reino Unido, quanto no Canadá, começaram a pensar que, peraí, isso também acontece com a formação do professor. O professor, às vezes, a gente pensa nele como um cara que tem aquela formação teórica e só depois ele vai aplicar as coisas dele na prática. Fato é, por exemplo, que nossos cursos universitários funcionam assim, né? Você tem 2 anos de aula e aí só a partir do 5º período ou do 6º período você vai aplicar os conhecimentos que você teve no estágio. E é engraçado que a escola ela fica muito longe do período de formação e cada vez mais essa distância vai dando medo, você fica preocupado quando você vai começar a trabalhar, enfim. E muita gente se questiona, poxa, por que a gente demora tanto tempo para entrar no lugar que a gente vai trabalhar e vai passar o resto da vida? E os problemas na escola aparecem de maneira também não linear. A gente vai ter coisa que você aprendeu na aula, que na escola aquele problema vai acontecer e você não vai conseguir manejar. E essa turma que começou a escrever sobre isso é uma turma muito interessante, que é um movimento reflexivo, só que na prática do professor. E aí você vai ter alguns expoentes, como o Maurice Tardif, no Canadá, o Clément Gauthier, que é outro cara canadense também, você vai ter o Philippe Perrenoud, você vai ter uma brasileira chamada Sônia Pimenta, você vai ter um português chamado Antônio Nova, o Paulo Freire também, que vai poder explicar sobre isso. Mas o grande lance é que essa turma começou a perceber que, na vida do professor, e eu vi nas apresentações de vocês, que muitos de vocês já ensinam, a prática, ela te traz muito aprendizado. O próprio Tardif vai chamar de um saber da experiência, um saber que você consegue organizar todos os outros saberes e, a partir dessa vivência com a prática, a gente vai poder teorizar e poder melhorar nossa performance e nossa prática com profissionais. Então, o grande lance é que, por que eu fiz essa introdução toda? Porque a aprendizagem baseada em problemas vem em resposta a essa formação chamada formação de racionalidade técnica. Por quê? Quanto mais problemas da prática vivenciada profissional a gente apresentar no período de formação, tanto formação inicial como continuada, que é o caso, a gente vai conseguir fazer com que esses profissionais estejam ambientados com essa prática profissional desde a sua formação. Então, feito esse preâmbulo histórico, a ABP, a Aprendizagem Baseada em Problemas, ela teve uma primeira sistematização dela numa universidade chamada Universidade de McMaster, lá no Canadá, nos anos 60. E é interessante que essa concepção da ABP, ela partiu por parte de administradores e docentes da Escola de Medicina da Universidade de McMaster. Por quê? Os caras começaram a perceber que os médicos deixavam o curso com a capacidade insuficiente para aplicar esses conteúdos e para obter um diagnóstico e com poucas habilidades profissionais para a prática. Quando eu me lembro dessa coisa da faculdade de medicina, eu me lembro muito daquele filme Patch Adams, né? Patch Adams, que muita gente pôde assistir, porque o mote do filme o conflito que o Patch Adams tem com aquela formação muito teórica da escola de medicina, e ele queria poder estar no hospital, acompanhando as pessoas, entendendo como as coisas funcionavam na prática, desde o começo. Tem até uma cena engraçada que ele cobre o jaleco dele para não dizer que ele é aluno do 1º ano, que só no 5º ano a pessoa iria lá para o hospital. Então, isso foi percebido lá no Canadá, e eles começaram a sistematizar essa metodologia que seria a aprendizagem baseada em problemas. Preocupados porque os médicos que saíam da universidade não tinham nenhum traquejo, nenhum tino com a prática. Então, enquanto o cara desenvolvia a aula dele de medicina com um morto, né, com um cadáver, ele ia estar lidando com um ser vivo. E esse ser vivo, ele interage, ele precisa dizer que ele está com dor, que ele está com uma série de coisas.
Então, esse pessoal lá do Canadá começou a sistematizar isso. Então, o que é que seria essa aprendizagem baseada em problemas? Então, já temos um primeiro problema para resolver, que é essa definição do que é a aprendizagem baseada em problemas. Ela, então, seria uma metodologia ativa de ensino e aprendizagem que utiliza, obviamente, problemas, e são problemas coerentes com a atuação tanto dos alunos ou dos profissionais que estiverem estudando. Então, a ideia dela é iniciar, enfocar, motivar essa aprendizagem de conhecimentos teóricos através da resolução de problemas práticos. Então, a ideia não é fazer essa dicotomia teoria-prática, mas sim, a partir de problemas e de situações reais, vivenciáveis, que a gente vai poder vivenciar aqui e observar, a ideia da aprendizagem baseada em problemas é essa. Através dessa formulação de um problema da prática, a gente poder teorizar e pensar e investigar e aprender essas coisas através da resolução desses problemas. Um outro cara que vai falar sobre isso é um professor lá dos Estados Unidos chamado Severy, e ele diz que a aprendizagem baseada em problemas, ela, acima de tudo, ela é centrada no aluno, ou seja, ela desfaz aquela relação de poder que tinha, que eu sou professor, eu sei de tudo, e o meu aluno não sabe nada, e eu estou aqui para depositar, né, como o Paulo Freire chamava de educação bancária, né, você não sabe nada e eu vou depositar meu conhecimento. E às vezes não é nem depositar, é vomitar conhecimento, né, muito professor só faz isso, né, fica jogando e não está preocupado se você vai aprender ou não. E a ideia dessa metodologia é centrar no aluno, centrar naquele que seria o ator principal dessa ação, que é para que esse aluno tenha esse desenvolvimento e essa sabedoria, né? Aprender esse conhecimento. Então, a ideia é uma metodologia centrada no aluno, que capacite o aluno a pesquisar, porque uma solução de problemas a gente vai ver que ela vai ter muito de proatividade do aluno, então, aquela postura passiva do aluno de recebedor de conhecimento não vai rolar, você vai precisar procurar e buscar isso. E essa solução precisa, acima de tudo, ser uma solução viável para um problema que vai acontecer. Então, nesse caso, o professor deixa de ser aquele cara que sabe e vai ser aquele cara que guia. Ele vai se parecer muito mais com um mentor, e na literatura você vai ver tanto mentor como tutor, aquele cara que vai te ajudar e que vai debulhar os conteúdos com você à medida que você vai tentando resolver esse problema, e você vai vendo que tem coisas que você não vai saber, que o teu professor vai te ajudar, e, acima de tudo, ele vai estar ali para te potencializar essa aprendizagem. Então, talvez as pessoas tenham entrado no curso achando que a gente ia fornecer uma série de ferramentas. Olha, você vai fazer isso, isso e isso, e você vai conseguir dialogar entre tecnologia e educação musical. Mas, na realidade, a gente está aqui para dar problema para vocês resolverem. E a ideia é fazer com que vocês, e, obviamente, tem uma equipe super experiente aí, a Jussiane, o Magnaldo e toda a turma, eles vão estar fazendo essa mediação e fazendo essa mentoria, essa tutoria, porque, na realidade, cada contexto é um contexto e a gente não tem solução pronta para todas as situações. Então, a ideia aqui é muito mais gerar em vocês dúvidas, mas, acima de tudo, gerar questionamentos e gerar soluções, porque se a gente consegue pensar junto, a gente pensa bem melhor. Então, deu para entender aí, mais ou menos, o que é aprendizagem baseada em problemas, né? Eu estou acompanhando aqui o chat do YouTube. Se você tiver alguma pergunta, pode ir fazendo, e a gente vai conversando aí. Bom, a aprendizagem baseada em problemas é isso. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma aluna minha da graduação, e a minha ideia de estudar isso no doutorado foi porque, durante a graduação, do lado do nosso campus, do nosso Instituto Federal, tem uma escola básica, municipal. E é colada muro com muro. E se você quebrar o muro, ela viraria uma escola de aplicação do IF. E o mais interessante é que nunca tinha sido feita alguma atividade em educação musical nessa escola. E o mais engraçado é que eles também não tinham aula de música. Não tinha um professor de música lá e tal. E assim, eu fiquei muito frustrado com aquilo ali. E, à medida que eu fui... a gente tentou fazer uma parceria, fizemos umas oficinas de música lá para os meninos poderem vivenciar, alunos do primeiro período, do primeiro e do segundo período. Então, assim, a gente preparamos, a gente estudou alguns teóricos e eles
pensaram, fomentaram a aula, deram a aula, e aí eu fiz uma pesquisazinha empírica com eles e perguntando o que é que eles tinham achado daquela experiência de, mesmo no primeiro período, estar ali na escola. E muitos deles disseram que o grande lance, o grande barato foi poder estar na escola desde o começo, desde o primeiro período. Assim, eles tinham uma visão muito ou idealizada ou muito temerosa daquilo que seria a escola, e a vivência na prática foi bem legal. Ao mesmo tempo, eu tinha alunos que já estavam no estágio, que estavam super perdidos, porque não sabiam o que ia fazer, e ficavam, rapaz, aquilo não funciona, isso não funciona, e eu tenho certeza que você passou por isso, eu passei por isso. Eu me lembro que eu dava aula na escola, na minha graduação, e eu dava aula logo depois de uma aula de oficina de música que eu tinha, e teve uma época que eu estava estudando o OFF, né? Todo mundo estuda a metodologia do OFF, e eu ia tentar aplicar, e era logo depois, a aula era de manhã, e a aula que eu dava era à tarde. Ia tentar aplicar e não funcionava nada, porque eu simplesmente queria achar que aquela caixinha ia funcionar na outra caixinha. Então, o grande lance é que, quando a gente está na prática, a gente vai vivenciando problemas que, às vezes, a gente não esperava dentro de uma formação de aquisição e aplicação, que é o que, geralmente, a gente tem nas nossas graduações. Então, a grande ideia era poder fazer com que essa coisa prática fosse vivenciada desde o começo e que as pessoas, quando fossem para o ambiente da escola, não tivessem tanto esse impacto, esse choque. Então, vê só, a ABP, ela funciona dentro de fases, que a gente chama de fases. Ela não acontece ao léu, ao acaso, ela tem um planejamento e uma sistematização. E o curso aqui do TEDUM, ele vai funcionar com 5 fases. E na literatura sobre a ABP, você pode encontrar uma variedade um pouco maior. Você vai encontrar 6 fases, 8 fases, alguns livros, e especialmente da abordagem finlandesa da ABP, que eles são muito certinhos, dividem fase por fase, você vai encontrar até 9 fases. Mas o curso aqui foi escolhido de se utilizar 5 fases, e o que é mais legal é que é o seguinte, quando você vai observar essas 5 fases e vai confrontar com a literatura, você vai ver que boa parte dessas outras fases, elas são ramificações dessas 5, então vocês vão poder estar vivenciando todas as fases que a literatura sobre a ABP vai mostrar. Então, basicamente, são 5 fases que o curso do TEDUM vai ter. A primeira fase é uma fase que foi chamada de apresentação e compreensão do problema. O que é que vai acontecer? A equipe do TEDUM vai apresentar para vocês um problema proposto, vai propor um problema que, obviamente, como o curso é diálogos e conexões entre tecnologias e educação musical, o problema que vai ser apresentado vai versar sobre tecnologia e música, e educação musical, ensino de música. Então, esse problema vai ser apresentado, e nessa primeira fase, a ideia é que vocês compreendam esse problema, sejam apresentados a esse problema, e, logo depois, vocês compreendam alguns termos que são específicos desse problema. Então, supondo que vai acontecer algum problema relacionado à tecnologia e música na escola básica, existem alguns termos que quem não trabalha com escola básica talvez não conheça. Quem não trabalha com tecnologia e música talvez não conheça. Então, essa fase vai ser uma fase de apresentação e compreensão do que é a dimensão desse problema, porque existem termos, existem questões que precisam ser tratadas. Então, essa vai ser a primeira fase em que você vai compreender esses termos e conceitos que fazem parte do problema, e nessa fase, você, para poder discutir sobre esse problema, você precisa ter esses conceitos bem colocados na sua cabeça. A segunda fase é a fase da tempestade de ideias, que em inglês o pessoal chama de brainstorming, mas o meu pai, ele brinca que ele prefere uma outra palavra, que chama toró de palpite, que seria essa tempestade de ideias. Então, nessa tempestade de ideias, quando você for apresentado esse problema, nessa fase, essa é a fase de uma confusão criativa muito legal, que você vai trazer ideias, ações ou projetos que estejam alinhados com o que seria a resolução desse problema. Então, se o problema vai versar sobre tecnologia e educação básica, e aula de música na educação básica, você vai trazer todo tipo de material que verse sobre esse assunto, que você vai achar, e nessa fase, a ideia é que a gente dê um bocado de lampejo, um bocado de ideias para que aconteça essa tempestade e a gente consiga ter o máximo de informação possível, trazida por vocês também, para que a gente consiga discutir.
A terceira fase já é uma fase de aquietação, que é a fase da sistematização dessas ideias. Vocês vão ser divididos em grupos menores, e esses grupos menores têm a finalidade de delimitar, escolher e aprofundar a idealização e execução dessa ideia. Então, o que acontece? Nessa fase, vocês vão se dividir em grupos, cada pessoa vai ter uma função nesse grupo, e esse grupo vai ter a tarefa de sistematizar todas essas ideias que foram jogadas na tempestade de ideias e sistematizar o que seria um plano de ação para resolver esse problema. Então, Jussiane, Magnaldo e a turma do TEDUM vão chegar com um problema para vocês. Vocês vão ser apresentados, vocês vão conhecer os conceitos básicos desse problema. Depois vocês vão trazer um bocado de informação, tempestade de ideia, tal, aquela coisa toda. Vocês vão ser divididos em grupo e nesse grupo vocês vão passar, opa, temos agora uma resolução, precisamos resolver. Vamos sistematizar o que a gente quer dessas ideias para a gente poder estabelecer um plano de ação para resolver esse problema. A quarta fase é a fase justamente da implementação do plano de ação. Depois da tempestade de ideias, você vai sistematizar como vai fazer essa resolução e na fase do plano de ação, você vai implementar esse plano. Sistematizou as ideias, formou um plano de ação. Logo depois, a gente vai precisar executar esse plano. Então, estando executado esse plano, você está buscando a solução desse problema. E a última fase, que é a fase mais prazerosa, é a fase da apresentação da solução desse problema. Então, vocês foram apresentados ao problema, vocês vão ter uma série de tempestade de ideias, vocês vão sistematizar essas ideias, vão planejar, fazer um plano de ação para resolver. Depois vocês colocam esse plano de ação em prática para poder resolver esse problema. E a última fase é a fase que vocês vão apresentar a solução desse problema. E o que é mais legal disso? A gente tem perfis diferentes, pessoas de estágios diferentes, pessoas que têm atuações diferentes. O grande lance é que o problema vai ser o mesmo para os diversos grupos, só que as soluções que vão ser dadas certamente vão ser muito diferentes. E eu acho que a grande graça do diálogo e das conexões está aí, porque você vai ter uma série de soluções diferentes. Por vezes, você vai ter uma pessoa que vai olhar aquele problema, só que o olhar dela é diferente, e ela vai te dar uma solução completamente diferente. E essa solução pode ser também aplicável para o seu contexto. Então, eu acho que o mais massa dessa divisão em grupos é que a gente vai ter uma série de soluções para esses problemas e soluções muito variadas, porque os grupos vão ser variados. E, para terminar a minha fala, o grupo, quando a gente dividir vocês em grupos, os grupos vão ter... Esses grupos não são organizados ao léu, eles têm uma organização bem esquemática e sistemática para a coisa poder funcionar. O grupo tem basicamente 3 papéis. E aí você vai ter um líder desse grupo, que é o cara que vai ser responsável por gerenciar essas discussões, é o cara que vai coordenar essas reuniões, e aí a Jussiane vai explicar direitinho como é que essas reuniões vão acontecer. Mas o grande lance é que vocês vão estar reunidos para resolver esse problema, mas precisa de alguém para liderar essa discussão, para que essa reunião tenha produtividade. Porque se a gente ficar conversando, e não ter solução nenhuma, não adianta a gente resolver esse problema. O problema vai continuar e a gente não vai dar essa resolução. Então, o grande lance do líder ele vai ser o gerenciador dessas discussões, ele vai ser o cara que vai gerenciar essa agenda dessas reuniões, mas, acima de tudo, ele precisa incentivar a participação de todo mundo. Então, não tem aquela do cara que só fica calado, ou então o cara que fica quietinho. O líder, ele vai precisar fomentar e desenvolver e promover que todo mundo participe para que essa solução seja uma solução conjunta. Um outro papel que existe é o papel do secretário, o cara que é o secretário desse grupo, e algumas traduções elas vão trazer o nome de escrivão. É o cara que vai ajudar o líder, porque ele vai categorizar todos esses resultados. Então, o líder ele vai gerenciar essas discussões e precisa de alguém para poder documentar essas coisas. Então, enquanto os outros membros da equipe vão dando as soluções, vão discutindo, esse secretário vai estar lá documentando todas essas coisas e dizendo assim, gente, a gente tem tempo, a gente precisa fazer isso, vocês deram essa solução, preciso digitar aqui e tal. Então, esse secretário ele vai ser um braço direito do líder, porque ele vai ser o cara que vai sistematizar, porque não adianta nada a gente ficar conversando, não ter um direcionamento dessa reunião, dessa conversa,
e também não ter nada documentado. Então, o lance é ter isso documentado. E uma terceira função, que pode ser uma função de pessoas do grupo ou até da própria equipe do TEDUM, é a função do observador. Então, esse observador ele tem uma função muito específica, que é, obviamente, observar tanto o desempenho da equipe, quanto o desempenho do líder e do secretário, para ele poder dar um feedback para essas pessoas. Então, ele seria meio que o consultor, o cara que vai dizer assim, líder, eu acho que você foi meio grosseiro naquela hora, ou então você foi rápido demais, eu acho que o grupo ele pode discutir mais alguma coisa, ou então você está demorando muito, está enrolando demais, eu acho que a gente pode ser mais prático nisso. Então, a função do observador, ela é muito importante. Então, basicamente, depois dessa fala toda, a ABP é isso, uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem que vai resolver problemas, resolver dentro de uma especificidade de 5 fases, que é as fases que vocês vão ter, de apresentação, de tempestade de ideias, de sistematização dessas ideias, de elaboração do plano de ação dessas ideias, implementação e logo depois da solução, com esses 3 papéis definidos, e até onde eu sei, é provável que várias pessoas do grupo desempenhem esses papéis. O grande lance da ABP também é poder você exercitar papéis diferentes. Então, o cara que é líder numa semana, talvez ele seja secretário na outra, ou seja só observador, ou seja só participante. Eu acho que o grande lance está nisso aí. Mas eu acho que o mais legal é a possibilidade de a gente trabalhar em grupo, porque o fazer do professor ele é muito solitário, né? E, às vezes, você tem que quebrar a cabeça sozinho, e vários desses escritores da prática reflexiva do professor, eles vão falar da possibilidade de se trabalhar em grupo, e se analisar as práticas, e da gente poder estar se ajudando. Então, eu acho que, nos diferentes contextos que a gente está aqui nesse curso, nos diferentes estádios, nos diferentes fusos horários que a gente tem, eu acho que vai ser muito bacana a gente poder estar ajudando e estar se esforçando para que a gente possa ter solução para esse problema que vai ser apresentado. É isso. Ju, acabei aí. Magnal, desculpa aí, falei muito, mas eu acho que é isso aí, hein? Imagina, falou muito não. Hoje era para ser a maior parte do tempo sua, do que nossa aí, não é? A gente ter a oportunidade aí. Matheus, muito obrigada, né, por ter trazido toda essa parte, esse contexto, né, realmente, do que é toda essa história e depois essa explicação. E, assim, a gente tem recebido algumas perguntas, que eu acho que algumas elas são mais direcionadas, por exemplo, como que vai ser dividido, não sei o quê. Então, acho que tem umas perguntas que estão mais relacionadas, talvez, para esse gerenciamento que a gente vai fazer. E vamos ver se tem alguma... Eu queria saber se tem alguma pergunta mais, assim, sobre a metodologia mesmo, alguma dúvida que vocês gostariam de tirar diretamente com o Matheus. Enquanto essas perguntas chegam, acho que a gente já pode responder isso, né, Magnaldo? E, inclusive, Matheus também já conversou sobre isso antes. Essa divisão dos grupos no nosso curso, ela vai acontecer lá pela 2ª ou 3ª fase, porque a gente espera que todos já, como é online, você não tem todos na mesma sala para se conhecer. Então, a gente fez uma adaptação para a especificidade, né? Então, os grupos, eles vão ser, inicialmente, a gente está pensando por afinidade mesmo, por isso que a gente está produzindo, criando atividades para que vocês se conheçam, né? Essa é uma das questões aí. E essa divisão das funções do grupo, a gente conversava sobre isso hoje, né, Matheus? Que quando chegar a hora da divisão mesmo, em grupos, porque, por exemplo, essa semana pode ser individual, na outra também, na época, a gente quer fazer de novo uma palestra específica sobre o papel e a função de cada um, sobre os problemas que surgem dentro da PBL, né? Da APB, eu chamo PBL, né? Então, assim, acho que isso vai ser de novo retomado. Mas, assim, né? Mais para saber que a gente fez essa licença aí de começar individual, porque a gente entende que é um período até a galera começar a ir chegando mesmo, né? E aí, tem alguma pergunta específica para o Matheus? Ju, só uma questão sobre a ABP aí, eu acho legal que, assim, vai ser um desafio muito, muito bacana, essa coisa de ser online, né? E eu acho que isso vai ser... A gente já está tematizando aí, problematizando a questão das tecnologias já durante o curso. Uhum. E assim,
lembrar que essa estrutura, e você vai encontrar alguns autores que são mais fixos, ela é bastante flexível, né? Porque eu acho que cada contexto é um contexto, e assim, a ideia é ser uma metodologia e não um método, né? Não aquela coisa que você precisa seguir a risca e tal. Eu acho que essas adaptações que foram feitas, elas são fenomenais, porque a gente está num contexto de distância e online, e elas são necessárias, né? Então, eu acho que vai ser bem bacana mesmo. Uhum. Eu estou tentando olhar ali o qual foi a gente tem um comentário aqui de Micael, assim, como podemos pensar essa relação teoria e prática sem pensar na dicotomia criada, inclusive, na academia? Essa dicotomia é um negócio sério, e eu estou tentando responder um pouquinho isso nesse tempo da tese aí, porque, infelizmente, a nossa... Obviamente que tem validade, gente. Ninguém está dizendo que o modelo da racionalidade técnica, ele formou diversas pessoas, grandes gênios da humanidade, e ele tem sua validade sempre. Mas o grande lance é que, por vezes, a gente foi preparado para um contexto que não tinha nada a ver com aquilo que a gente vive na prática, né? E eu acho que o século XXI, o pós-modernismo, ele tá dando essa guinada para que a gente possa desenvolver saberes que realmente são que são úteis para nós. Ninguém está dizendo aqui que você só precisa saber, ninguém está aquela coisa tecnicista de que você só precisa saber aquilo, mas é muito mais uma mudança de consciência de que a prática é também geradora de conhecimento, né? E tem muita gente que usa a figura que a universidade ficou nos muros de marfim dela, né? Então, você estuda um bocado de coisa que você não vai usar. Então, assim, qual é a função de uma instituição que vai te encher de conhecimento e que você não vai usar na sua vida, né? Eu acho que é muito útil. Obviamente que existem críticas, tem gente, por exemplo, que tem que tomar cuidado com a mercantilização, senão a gente só vai formar pessoas para fazer aquilo que o mercado está pedindo, ou algo do tipo. Mas essa não é a ideia aqui. A ideia é dar um valor também para essa presença da prática, né? Agora, essa dicotomia, que foi o Micael, né, que levantou, essa dicotomia, Micael, é algo que é vivenciado. Então, por exemplo, assim, é até duro falar, mas nossa área da educação musical, por exemplo, é uma área que vem problematizando essa questão da prática reflexiva há muito tempo, né? A gente precisa pensar, a própria professora Maura Pena usa o termo músicas e não música, né? A gente precisa pensar nisso tudo, mas é muito engraçado, porque você, às vezes, eu tive isso na minha formação, a gente ia aprender os métodos ativos de educação musical, sei lá, o OFF, Dalcroze, e a gente não aprendia na prática, a gente aprendia, tinha uma ficha sobre o que era o Dalcroze, ou uma ficha sobre o que era o OFF. Poxa, se a ideia é ser uma metodologia ativa, eu preciso vivenciar aquilo, né? Então, assim, eu acho que ela vai mexer com uma série de questões acadêmicas, e aí, na tese, eu estou estudando isso por um viés um pouco sociológico, do hábitos, né? A gente tem uma série de questões pré-moldadas na nossa formação como educadores musicais, que elas foram sendo estabelecidas ao longo do tempo, como a própria... é só a música boa, mas qual é o conceito de música boa? O que é que... Então, assim, tem uma série de questões que a gente vai tematizar nessa discussão, mas eu acho que o grande lance é a gente entender que a prática também gera saberes, ela gera fonte de conhecimento, né? Uhum. Será que consegui responder, Micael? Não sei. É complexo, né? O Willamy? Não. A Natália, tinha uma pergunta do Willamy também antes da Natália, acho que dá para fazer em bloco. É que antes o Willamy perguntou alguns nomes específicos, né, de teóricos que estão estudando a PBL, e ela está perguntando se os nomes que você citou, vamos lá, indicou alguns educadores que são bem conhecidos na área, Tardif, Pimenta, Freire. Eles não são autores da ABP, mas eles dialogam com essa metodologia? É isso?
Eles dialogam no sentido de que eles pensam uma prática reflexiva. Então, eles dão esse embasamento teórico para que a gente possa encarar essa metodologia como uma formadora de saberes pela prática. Então, por exemplo, o Tardif, como eu comentei, ele comenta desse saber da experiência, que é o saber que o professor vai adquirir ao longo da sua prática, ele vai manejar com outros saberes. Agora, eles não são autores específicos da aprendizagem baseada em problemas, só que eles te dão um embasamento, um referencial muito grande para que isso possa ser construído. Então, a ABP seria um desdobramento desse pensamento reflexivo para a formação do professor, nesse caso específico que a gente está tratando, mas ela pode ser também para a formação do médico, do engenheiro, enfim. E uma coisa que... fazer um comercial da tese, né? Mas só para comentar. Isso na área da educação musical é muito raro. A revisão de literatura que eu fiz, na área de música, a gente tem questões da aprendizagem baseada em problemas para a área de prática de conjunto, para a área de musicologia, para a área de composição, que são problemas mais... Não, eu preciso compor tal coisa. Mas para a área de educação musical é bem pequeno mesmo. Mas o grande lance é o seguinte, eu vi que teve uma pessoa que perguntou também sobre alguns autores específicos da aprendizagem baseada em problemas. Eu posso estar indicando, acho que postando, não sei, eu posso mandar para a Jussiane e o pessoal do grupo fazer essa postagem, porque tem muita gente boa escrevendo sobre isso, e tem uma universidade lá nos Estados Unidos que é provável que a gente esteja indo para lá no ano que vem para fazer o doutorado de sanduíche, que eles trabalham especificamente com essas questões em música também, que é a Universidade do Estado de Delaware, que é um estado lá nos Estados Unidos, e é uma professora chamada Suzanne Burton, e uma outra que chama Maria Portiello, e tem outro cara que chama Philip Ducker. Eu vou postar esses nomes todos para vocês, mas são caras que estão escrevendo sobre isso com música, e para quem estuda um pouquinho mais dessa área de sociologia da educação musical, tem aquela Pamela Burnett também, que ela trata e ela dialoga um pouco com isso também. Então, assim, esses autores que eu citei, de fato, eles não são específicos, mas eles dão esse embasamento para dizer assim, opa, a gente precisa pensar numa formação que valorize os saberes da prática e valorize e tire essa dicotomia teoria e prática na formação. Uhum. Mais alguma? Eu acho que também uma questão importante, assim, tem alguns, nessas outras áreas, né, principalmente nas áreas da saúde, aqui no Brasil, a gente tem universidades que estruturam o currículo em cima da APB, né? Então, por exemplo, você vai ter o currículo, em vez de ter lá os conteúdos, você tem os problemas para ser resolvidos, né? Então, assim, eu acho que são coisas para a gente pensar em vários, né? Em vários, tem no micro, tem no macro, né? Em várias questões assim. Bom, a conversa está muito boa, mas eu acho que a gente vai ter que deixar para depois aquele momento sala de bate-papo. Olha, muito obrigada mesmo, foi muito bacana. E vai ter repeteco, viu? Vai ter replay, sim. Eu que agradeço, foi muito jóia mesmo. Estamos aqui. Tá certo.